Boa tarde, crianças. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Hoje nós também vamos dar início ao nosso livro 4. Então eu quero que, por favor, vocês abram o livro na página número 6. Nós também vamos iniciar a unidade 6, que tem o nome Que textos usamos para pesquisar sobre culturas diversas? Tem um questionamento aí para vocês. Como sempre, eu quero pedir para que vocês prestem atenção na imagem de abertura do capítulo e pensem sobre essas 3 questões aqui da página 7, tá bom? Não precisa responder por escrito. Respondam aí na cabecinha de vocês essas 3 questões. Olha lá. Onde as pessoas representadas na imagem estão e o que elas estão fazendo? Segunda questão. Considerando a diversidade cultural no Brasil, o que você sabe sobre a história e a cultura dos povos indígenas e africanos? Pensem sobre isso. E último questionamento: de que forma um espaço como esse poderia ajudar você a pesquisar sobre a história e a influência da cultura dos povos indígenas e africanos no Brasil? Então, olha só a imagem. Nós temos aqui esse lugar, né, cheio de livros, que vocês sabem muito bem o que é. Tem aqui computadores também disponíveis, as crianças aqui estão realizando uma pesquisa. Então, vocês vão pensar aí sobre essas 3 questões da página 7 e depois nós vamos iniciar o capítulo 1 do nosso livro 4, que se chama Eu Estudo, Eu Pesquiso, Eu Aprendo. Sigam a leitura, por favor. Ponto de partida. Você já parou para pensar em como seria difícil acessar informações se elas não fossem registradas pelos cientistas, pesquisadores e inventores? E já pensou em como seria se você precisasse pesquisar sobre um tema específico, mas não soubesse onde? Com isso em mente, observe a imagem e converse com os colegas e o professor sobre as perguntas da página a seguir. Então, observem com muita atenção essa imagem da página 8 e vamos a essas 3 perguntinhas da página número 9. Essas vocês respondam no caderno, tá bom? Primeira pergunta: quando você precisa pesquisar algum assunto ou informação, quais fontes de consultas você usa? Então, quando você precisa pesquisar alguma coisa, aonde você vai pesquisar? Segunda questão: com que frequência você costuma consultar obras ou acessar sites como os que foram apresentados na imagem? Então, você acessa esses sites, tem contato com essas obras muito ou pouco? Com que frequência? E terceiro questionamento. Agora, observe as imagens a seguir. Você conhece esses objetos? Sabe para que servem? Que fontes de consulta você usaria para saber mais sobre eles e sobre sua origem? Então, nós temos 3 objetos aqui: o cocar, o berimbau e a cuia. Então, vocês vão observar as imagens, vão responder se vocês conhecem esses objetos, é a primeira pergunta. Se você sabe para que esses objetos servem, é a segunda pergunta. E onde você iria pesquisar para saber mais sobre esses objetos? É a terceira pergunta, tá bom? Podem responder as 3 perguntinhas no caderno de vocês. Bom, ainda na página 9, a gente vai começar um texto, então sigam a leitura, por favor. Entender língua portuguesa. Você já deve saber que todo conhecimento adquirido por meio de pesquisas, estudos e investigação científica precisa ser documentado e divulgado, ou seja, ele precisa ser registrado. Não só para cientistas e especialistas, mas também para o público em geral, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e possam ampliar seus conhecimentos. Neste capítulo, você vai aprender um pouco mais sobre a organização, a apresentação e a produção de textos científicos, como o verbete de enciclopédia infantil e a nota de divulgação científica. Então, a gente vai estudar essas 2 coisas nesse capítulo. Também vai aprender a identificar as características desses gêneros textuais e a produzi-los nas modalidades escrita e oral. Além disso, você vai estudar os substantivos coletivos e as regras básicas da concordância verbal.
Nos estudos ortográficos, você vai aprender a grafia de palavras que apresentam C, C cedilha e X. Bom trabalho! Página número 10, crianças, vamos lá. Os segredos do texto. Analisando verbetes de enciclopédia. Você já deve ter percebido que as enciclopédias são uma excelente fonte de consulta para aprofundar o conhecimento sobre assuntos diversos, como a história e a cultura de povos indígenas. Agora, você vai relembrar as características do verbete de enciclopédia e entender melhor como ele se organiza. Bom, primeira coisa, enciclopédias são conjuntos de livros que têm muitas informações. Normalmente são livros grandes, ilustrados e com informações muito completas, tá bom? Vamos lá, número 1. Converse com seus colegas e professor sobre as questões a seguir. Então, o que vocês vão fazer? A tia Marília vai ler isso aqui para vocês, tá? As questões A, B, C e D. E vocês vão responder essas questões no caderno, tá? São todas respostas pessoais, crianças, tá bom? Então, pensem e respondam de acordo com o que vocês sabem, tá bom? Letrinha A. Você sabe qual é a importância da cultura indígena para a história do Brasil e a formação da identidade dos brasileiros? Então, o que está perguntando aqui? Se você sabe que importância que teve a cultura dos índios para a formação do nosso povo, do povo brasileiro, tá bom? Isso que vocês vão responder. Letrinha B. Você considera importante saber quem eram, como viviam e como vivem hoje os povos originários das terras brasileiras? Por quê? Quem são, crianças, os povos originários das terras brasileiras? Os índios, tá bom? Letrinha C. Na sua opinião, é interessante estudar sobre a história e a cultura dos povos indígenas? Por quê? E letrinha D. Você conhece enciclopédias em que se pode encontrar informações sobre os povos indígenas? E costuma pesquisar nessas fontes para aumentar seus conhecimentos? Então, você conhece enciclopédia que tem informação sobre os povos indígenas e você costuma usar essas enciclopédias para pesquisar e aumentar o seu conhecimento? Respondam. A resposta é pessoal, como a tia já disse, tá? Respondam com muita atenção no caderno. Olha a imagem aqui. Crianças da aldeia Ticuna do Vendaval, na terra indígena Évari 1, em São Paulo de Olivença, no Amazonas. A foto é de 2018, tá bom? Finalizadas essas respostas, a gente vai para a questão 2. Antes de iniciar a leitura do texto a seguir, observe rapidamente sua estrutura, a disposição dos parágrafos, as imagens, o cabeçalho e responda as perguntas a seguir. Então, antes de responder essas letrinhas A e B referentes à questão 2, vocês vão dar uma olhada no texto aqui da página 11 e vão vir responder, tá bom? Dá uma olhada assim por cima, certo? Vamos lá. O que vocês vão responder? Sobre o que você imagina que o texto vai tratar. E letrinha B. Você conhece ou já leu algum texto com uma estrutura parecida com essa? Se sim, em que meios de publicação? Então, você já leu algum texto que se parece a carinha do texto, o jeito que ele está disposto, o jeito que ele está dividido? Você já leu um texto assim? E aonde que esse texto foi publicado? Foi no jornal, foi na internet, foi no livro da escola? Aonde que vocês já leram, se é que vocês já leram, né? Algum texto parecido com esse, certo? Finalizada a questão 2, nós vamos para a questão 3 na página 11. Agora, leia silenciosamente o texto a seguir. Sublinhe as informações que considerar mais interessantes e as palavras que não conhece. Eu sugiro que vocês leiam o texto umas 3 vezes para entender direitinho do que ele trata, tá bom? Na última leitura, vocês sublinhem as informações que vocês acharem mais interessantes e as palavrinhas que não conhecem, tá bom? Leiam com atenção, a tia Marília não vai ler esse texto com vocês. Prestem atenção na imagem e na legenda dela também, ok? O texto, ele começa na página 11, crianças, e ele vai até a página 12, tá bom?
Então, é um texto longo, façam a leitura com calma e atenção, ok? Para finalizar, nós temos aqui a atividade da página 13, mas antes a tia vai ler com vocês a curiosidade aqui do Você Sabia? A palavra índio é fruto do engano dos primeiros colonizadores. Ao chegarem nas Américas, eles pensaram estar na Índia e então chamaram de índios os habitantes do continente. No Brasil, essa palavra é usada como sinônimo de indígena. Indígena quer dizer aquele que é nativo e descendente dos povos originários de uma localidade. Número 4, última atividade da aula de hoje. Consulte um dicionário impresso ou digital, tá? Então não venham com essa desculpa de que não tem dicionário em casa, porque vocês podem consultar isso na internet, tá bom? Então vocês vão consultar um dicionário, os significados das palavras desconhecidas que você sublinhou na atividade anterior. Então, vocês vão procurar no dicionário todas aquelas palavrinhas que vocês sublinharam no texto da página 11 e 12, tá bom? Escolha o significado que melhor se encaixa no sentido que as palavras apresentam no texto e anote-o no quadro a seguir. Então, vocês vão anotar aqui a palavrinha que vocês pesquisaram, mas é para colocar todos aqueles significados, tia Marília, que aparecem no dicionário? Não, vocês vão colocar o significado que melhor se encaixa no texto, no uso que aquela palavra teve no texto da página 11 e 12, ok? Façam isso com todas as palavrinhas que vocês sublinharam, ok? Por hoje é só, crianças. Boa aula e qualquer dúvida, tia Marília está à disposição de vocês. Um beijo!